Olá pessoal, boa noite aos que já estão entrando na live. Já vão me sinalizando aí se estão me ouvindo direito, se o som tá bom. Boa noite. Meu amigo Dinarte, hoje eu vi que ele curtiu, começou a seguir o perfil. Meu amigo Cedrinho já entrou, Dorian, seja muito bem-vindo. Salve Maria. Hoje nós vamos iniciar uma série de lives, né, sobre a Santa Missa. Então nós vamos estudar um pouco, vou chamar de aulas, né? Nós vamos estudar um pouco a missa, né, para melhor participarmos. Hoje vai ser uma aula mais introdutória, né? A partir da próxima semana a gente vai dando continuidade e na sequência pode ser que a gente intercale com outros temas, algum convidado na quarta-feira para vir, né, conversar conosco. E aí a gente vai tentando intercalar ou não. Já aproveito e peço que aos que já se inscreveram aqui no canal, no perfil, né, do Instagram, que vão lá no YouTube, procure lá Gotas de Catequese e sigam lá, se inscrevam no canal, porque lá tem outros cursos, outras aulas, outros temas, outros conteúdos e também as aulas que eu consegui deixar gravada aqui, vai ficar gravado no IGTV, mas aí também eu vou colocar essa mesma aula lá no YouTube. A gente está se preparando para que as lives sejam feitas pelo YouTube, não mais pelo Instagram, ou mesmo que a gente faça simultâneo, as aulas já vão ficar gravadas direto no canal Gotas de Catequese lá no YouTube. Rosângela, Jonathan, Neuza, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente já vai adentrando no assunto. Mas antes disso, vamos fazer uma oração a Nosso Senhor para que a gente consiga expressar melhor o conteúdo que a gente se propõe a apresentar para vocês. Vilmar, Mari, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, a proposta é que a gente faça uma série de lives, como nós fizemos com São José, só que esta provavelmente vão ser muito mais lives, né? Muitas quartas-feiras nós vamos utilizar para esgotar um pouco, né? Não é nem esgotar, mas tratar um pouco sobre a estrutura da Santa Missa. Como católicos, né, acreditamos que todas as pessoas saibam participar bem da missa, né? Mas não é bem assim. Quando a gente está na missa, a gente começa a perceber que por mais piedade, por mais boa vontade que a pessoa tenha em estar ali, mas se a gente não entende tudo o que está acontecendo, né, de certa forma a gente vai faltar uma coisa da nossa participação para o contexto que está ali inserido. Então, nós vamos, durante essas algumas semanas, nós vamos tratar sobre a missa, a estrutura da missa, parte por parte. Então, a gente vai tentar responder algumas perguntas tipo assim, a missa é um banquete? A missa é uma festa? A missa é uma refeição?
A missa é um louvor? A missa é um sacrifício? A missa é apenas um local de reunião das pessoas, dos fiéis, né, dos amigos, um encontro, é um encontro, né? Então, são essas respostas que nós vamos tentar colocar aqui nessa série de lives e tentando entender parte por parte a estrutura da missa, né, para que a gente bem participe. Então a primeira coisa que a gente pode dizer da missa é que a Santa Missa ela é um rito. A missa é um ritual. E o que é um rito? Rito é uma série de repetições, né, que com um sentido, né? O ritual ele se repete, é uma repetição. Ou seja, toda missa eu faço a mesma coisa. Então tem sentido de que as pessoas muitas vezes reclamam, eu não gosto da missa porque é muito repetitiva. Tudo é do mesmo jeito, não muda nunca, é a mesma coisa, são as mesmas palavras, até os cantos são os mesmos. E a gente precisa dizer de que a missa, por ser um rito, né, um ritual, ela precisa de uma repetição, porque a essência do rito é a repetição. E esta repetição ela tem um sentido, ela não pode mudar, ela não pode ser diferente. Não existe diversos tipos de missas diferentes. Existe um tipo de missa. Mas nós vamos explicar no decorrer dos nossos encontros. Então, qual é o contexto, baseado em que nós vamos elaborar todas as informações, ou nós vamos dar, baseado em que nós vamos dar as informações aqui nas lives, né? Nós temos uma estrutura, a missa, por ser um rito, ela ser uma repetição, ela não pode ser inventada, então ela possui uma lei que regimenta. Ou seja, a missa não é feita de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que vai ali no altar e celebra uma missa, né? Tem que ser um sacerdote ordenado do segundo ou do terceiro grau. Nós temos 3 graus no sacramento da ordem. Então o sacramento da ordem ele possui 3 graus. O primeiro grau é o do diaconato, que o diaconato ele pode ser provisório ou ele pode ser permanente. Provisório é aquele diácono que ele é ordenado diácono e em seguida ele recebe o 2º grau da ordem, que é o presbiterato, né? Então ele vai ser padre. Esse é o 2º grau de presbítero, né? O diácono transitório, ele passa um período, 6 meses, 1 ano, até no máximo 2 anos, ele passa como diácono provisório até receber a ordenação sacerdotal. E o diácono permanente são aqueles senhores casados, bem casados, que são destaques na sua santidade, pelo menos na sua vivência de santidade na comunidade, pessoas de respeito, que são zelosas pelo sagrado e que são chamados a receber o grau do diaconato, o 1º grau da ordem, que é o grau do serviço, é a ordenação do serviço. É aquele que está a serviço da palavra, a serviço dos doentes, a serviço dos viúvos e das viúvas, a serviço da comunidade. E o diácono não celebra missa. O diácono ele só pode celebrar o sacramento do batismo e assistir ao sacramento do matrimônio. A celebração da Santa Missa ou sacramento da Eucaristia, ele só pode ser presidido pelo presbítero ou pelo bispo, né? Pelo padre ou pelo bispo. Que o bispo ou episcopado é o 3º grau da ordem. Então existem esses 3 graus da ordem. Então só um ministro ordenado em 2º grau ou 3º grau é que pode celebrar a Santa Missa. Depois, mesmo sendo um bispo, ele não pode chegar ali no altar
e fazer as coisas conforme o desejo dele. Existe uma lei que rege a missa, né? A celebração da missa, seja ela com o povo ou seja ela uma missa privada, particular, onde está lá só o padre e algum outro ministro para ajudá-lo. E existe um rito, uma norma. Então, esta norma nós chamamos de Instrução Geral do Missal Romano. Então, se é missal romano, a gente pode entender que existe outro tipo de missal. Sim, porque aqui na igreja no Brasil, a gente celebra os sacramentos no rito romano. Nós temos na Igreja Católica alguns tipos de ritos. O rito que a gente chama da Igreja Oriental, né? A Igreja Católica Oriental, Melquita, Copta, as outras igrejas que são ortodoxas, mas não são católicas, né? São do período do cisma. Elas têm um outro rito também. A Igreja Católica Oriental segue um rito próximo das igrejas cismáticas do Oriente. Mas nós temos a Igreja Católica de rito oriental, que estão nos países lá do Oriente. E aqui no Brasil também já temos algumas pessoas que vieram do Líbano, etc., do Oriente, e que trouxeram o rito oriental para o Brasil. Então existem algumas dioceses no Brasil que celebram no rito oriental, né? Dependendo de qual for, são várias denominações. Mas a maioria do mundo, a maior parte do mundo, o mundo ocidental, ela celebra o sacramento, ou cada sacramento, no rito romano. Então nós temos uma instrução, uma norma, uma lei que determina como deve ser celebrado cada sacramento do rito romano. E a missa, ela está toda contida no Missal Romano. É aquele livro que nós vamos falar numa das lives aqui sobre os livros sagrados que auxiliam o padre ou o bispo ou o diácono na celebração da Santa Missa. E nós vamos falar e comentar que livros são esses, qual o nome deles, em que momento eles são utilizados. Nós vamos explicar tudo isso. E porque a gente vê, o padre entra com um livro, né, um livro bonito, né, coloca lá no altar, depois tem aqueles livros vermelhos que transitam para lá e para cá. Nós vamos dizer qual a função de cada livro daquele. Bom, mas eu estava dizendo que a missa, ela tem uma norma, ela tem uma lei que rege. Então tudo está no Missal Romano, para o nosso rito latino, e a norma de como ser celebrada a missa está num documento chamado Instrução Geral do Missal Romano. Quem quiser se aprofundar, este livro, esta regra, este conteúdo está disponível na internet, né, de graça, né, tem em PDF, está no site do Vaticano em várias línguas, inclusive no português. Pode ser procurado lá e tem lá, a pessoa tem acesso ao texto. Ou quem quiser comprar o livro Instrução Geral do Missal Romano, nas livrarias católicas tem para vender. Então quem quiser se aprofundar, é só adquirir o livro ou ir na internet, pesquisar. Lá vocês vão ter tudo como deve ser feito na missa, parte por parte. É baseado nele, não poderia ser diferente, que nós vamos preparar nossas aulas aqui. Depois, esta Instrução Geral do Missal Romano, a mais nova edição, essa que está em vigor, ela foi promulgada depois do Concílio Vaticano II. Porque antes do Concílio Vaticano II, nós tínhamos um tipo de celebração, né? E agora nós temos um novo tipo de celebração. Então eu até coloquei lá nas perguntas dos stories aqui do Instagram, que vocês colocassem lá o que é que vocês gostariam de saber durante as lives, né? Quais as perguntas que vocês têm, quais as dúvidas que vocês têm, que a gente vai tirando aqui. E uma delas foi exatamente essa, né? O que é a missa nova
e o que é a missa de sempre, que o pessoal fala, ou Novus Ordo, né, que é a missa nova, essa missa que nós participamos agora, né, todo mundo participa, ou a missa que é chamada missa de sempre, ou missa tridentina, ou missa do rito de São Pio V, era a missa que era celebrada, ou o tipo de rito que era celebrado antes do Concílio Vaticano II. E o que é que mudou de uma para outra? Numa das nossas lives nós vamos abordar isto, né? Por que mudou, como mudou, se mudou mesmo radicalmente, né? Que na verdade não foi, né? Não mudou radicalmente a missa. A estrutura da missa é a mesma desde os apóstolos, né? Desde que Jesus Cristo ressuscitou. Então a estrutura da missa permanece a mesma. Nós vamos tratar sobre isto. Então nós vamos tratar sobre a instrução geral do missal romano, que é a mais nova regra da missa, né? Mas depois da instrução geral do missal romano, no pontificado do Papa São João Paulo II, ele viu que muita coisa já estavam querendo botar umas modas, né? O ser humano é uma coisa incrível, né? A gente tá lá, a coisa funcionando direitinho, a gente quer logo botar um monte de penduricalhos, e ele, percebendo isso, o que foi que ele fez? Ele escreveu uma encíclica chamada Redemptionis Sacramentum. Então, a Redemptionis Sacramentum é uma exortação, acho que não é uma encíclica, eu esqueci de anotar aqui, mas é um documento papal, né, saiu do Vaticano, de forma a orientar os padres, os bispos e os leigos como não fugir, para ter atenção à instrução geral do missal romano e ao missal. Então é para se atentar a isto. Ele não colocou nada diferente, não adicionou nada na instrução geral do missal romano, nem no missal romano, né? Mas ele exorta toda a comunidade, né, todo o clero e a comunidade de leigos, para que pratiquem o que está no missal romano, se atentem àquilo e não fiquem inventando penduricalhos e colocando penduricalhos na missa, né? Porque daqui a pouco já deixa de ser missa, né? Outro dia, um ano aí passado, eu vi uma missa para crianças onde o padre se vestiu de palhaço e botou um monte de super-herói no altar para incentivar, chamar a atenção das crianças, né? E isso aí é um pouco, né, muito exagero, porque o padre não precisa se vestir de palhaço, o padre não é um palhaço, né? E aí você transforma a missa num circo e o que menos tem é exatamente o que nós temos aí, é um circo e uma negligência e o zelo com as coisas da fé, né? Bom, e depois o Papa Bento XVI, quando assume, ele reenfatiza isso, porque nós temos muitos problemas no mundo onde cada lugar quer celebrar a missa de um jeito diferente. Então daqui a pouco tem um monte de missa disso e daquilo, missa afro, missa vaqueira, missa de não sei o que lá, e aí isso não tem, né? No missal romano não tem nenhuma estrutura dessa, né? Inclusive eu quero pedir a vocês o seguinte, caridade, né? Porque algumas coisas nós vamos falar aqui, e aí alguém pode ver a live, ou pode assistir depois, e dizer o seguinte: mas o padre na minha paróquia faz isso. Tá errado, mas o padre faz. Ou pior ainda, né? O bispo faz. Mas vamos ter caridade também, né? A gente tem que rezar por quem não conseguiu aprender a ler o missal romano e fazer o que está lá. Nem tampouco deu importância à instrução geral do missal romano. Então vamos ter caridade com os padres. Não é para chegar e dizer: padre, o canal Gotas de Catequese está dizendo que é para fazer assim. Por exemplo, na hora do Pai Nosso, ele está dizendo lá que não é litúrgico segurar na mão dos outros para rezar o Pai Nosso, e aqui o senhor faz.
Então vamos ter cuidado com essas coisas também, para não entrar em atritos dentro da igreja com o padre, né? E até mesmo com o bispo, né? Muitas vezes a gente vê o bispo fazendo alguma coisa que liturgicamente está errada, não está no missal, inclusive, né? Mas aí, ou qualquer bispo que seja, ou qualquer padre que seja, vamos ter cuidado, vamos ter caridade, né? Todos eles estudaram, aprenderam, mas alguns não conseguiram praticar. Então a gente tem que ter cuidado para não entrar nesses atritos, que finda mais separando do que ajudando. O que a gente tem que fazer é rezar e pedir para que a gente, para que essas pessoas que fazem isso, né, eles se atentem um pouco mais ao que está na instrução geral do missal romano e no próprio missal, porque está aberto ali na frente dele, né? E então o Papa Bento XVI escreveu um documento chamado Sacramentum Caritatis. Esse é mais recente, algumas pessoas lembram, né? Sacramentum Caritatis. Então ele volta a chamar a atenção algumas coisas que não estavam mais sendo realizadas, e ele chama a atenção para que o clero, os bispos e os padres e os diáconos também, eles voltem a celebrar a missa como ela foi determinada por Nosso Senhor Jesus Cristo e conforme a igreja colocou no seu rito. Bom, mas por um exemplo, né? O padre, para celebrar a missa, ele se paramenta. Nós vamos entender que cada paramento daquele tem um nome. Nós vamos aprender para que serve cada paramento daquele, que sentido tem cada paramento daquele, e por que é que ele se paramenta daquele jeito, o nome dos paramentos, por que aquelas cores todas e etc. Nós vamos entender isso na sequência de lives. Mas, por exemplo, um padre, para celebrar a missa, ele precisa se revestir daquela veste, daquele paramento colorido, né, de cor. Por exemplo, nós estamos no tempo comum agora, hoje, dia 14 de julho de 2021, então o padre se reveste da casula, é o nome daquele paramento, né? E todo padre, para celebrar a missa, precisaria utilizar casula, mas a gente vê que muitos não, principalmente quem está na presidência da celebração, mas a gente percebe que muitos, né, por N motivos, às vezes até porque não tem condições de comprar, porque é caro, por isso o dízimo, né, a gente chama a atenção do dízimo, e algumas pessoas não, alguns padres não utilizam, e é uma veste, um paramento obrigatório para quem celebra, né? Bom, mas e o que é a missa? A missa, ela é um sacrifício. Ela é o sacrifício em expiação dos pecados de todos aqueles que estão ali presentes, mas também para o mundo inteiro. Então, a missa nada mais é do que a presentificação, ou seja, tornar presente, alguns teólogos costumam chamar de atualização, tornar atual naquele momento, né? Então eu prefiro a palavra presentificar, a presentificação do Calvário de Cristo. Então quando a gente está na missa, a gente está como se estivéssemos naquela época, mas no momento atual nós estamos na frente da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, a paixão e morte. Um corpo quebrado, quando o padre quebra a hóstia já consagrada, transubstanciada no corpo e sangue, alma e divindade de Cristo, é um corpo quebrado. Um corpo quebrado é um corpo morto. E um sangue derramado. Um corpo separado do sangue é uma morte, é um sacrifício. E esse sacrifício de morte é o que faz Jesus Cristo resgatar todos nós, expiar nossos pecados, nos resgatar para a vida eterna. Então, a missa é a presentificação do Calvário. Eu costumo dizer o seguinte: quando a gente está na assembleia, do lado de cá, lá, sentado, ou em pé, ou ajoelhado,
na assembleia, ali na nave da igreja, e a gente fica de olho para o altar, nós estamos na posição em que estavam Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Cleofas e o discípulo João. Nós estamos nesta posição. Nós estamos de frente para a cruz, onde Jesus Cristo morre, e Jesus Cristo morrendo expia nossos pecados e nos dá a condição da salvação. Isto é que é a missa. Se a gente diz que isto é a missa, só daí a gente começa a pensar de que a gente precisa melhorar nossa postura na missa, a gente precisa estar mais piedosamente, mais reverente na missa, mais contemplativo para o mistério, e isso tudo só por essa situação de sabermos que a missa nada mais é do que o sacrifício de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que quando a gente comunga o corpo e o sangue de Cristo, né, presente na hóstia consagrada, cada pedaço daquela hóstia ou cada pedaço daquele sangue, daquele vinho que já é transubstanciado no sangue, ali, qualquer pedaço que seja, tem o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para isso é que a gente precisa entender um pouco melhor o que é a missa, parte por parte. O que é cada parte daquela, para que a gente participe melhor, para que na hora que o padre eleva a hóstia e eleva o cálice, né, a gente entenda que ali está realmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, com os quais nós vamos comungar, né? Nós vamos comer, nós vamos ingerir o corpo e sangue, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora que a gente percebe isso, aí a gente entende por que a missa começa daquele jeito, porque tem todo um sentido, todo um movimento para chegar a este momento da Eucaristia, que é o ápice, né, da missa, né? E entendendo essas partes, aí a gente participa melhor. Aí a gente tem a ideia exata da sacralidade daquele momento e como nós precisamos estar mais imbuídos dessa sacralidade e como a gente deve estar imbuído de zelo, de contemplação, né? Por isso o silêncio, por isso os movimentos lentos, nada de movimentos bruscos, por isso que a gente não pode estar falando com a pessoa do lado, por isso que a gente não pode estar olhando para tudo que é lado, né? Eu sei que às vezes a igreja faz calor, tem o barulho do carro na rua, tem um mosquito que passou, tem N coisas para deixar a gente desbaratinado, para que a gente perca o verdadeiro sentido. Porque o centro de tudo na nossa vida deveria ser, né? Mas o centro de tudo é o Cristo. E o Cristo está lá presente. E nós vamos aprender aonde é que o Cristo está presente na Santa Missa. Vocês podem até digitar aí. Onde é que o Cristo está presente na missa? Em que momento, em que parte o Cristo está? E nós vamos ver, né? Por que a gente se curva quando passa o crucifixo? Por que a gente se curva quando passa o padre, né? O evangeliário, né? E por aí vai, né? Então, a gente agora já sabe que a missa é o santo sacrifício, né? É a morte, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, mas mais especificamente a paixão e morte. Quando a gente comunga o Cristo, a gente comunga o Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade do Cristo ressuscitado. Imagine isso. Você não pode pegar na mão de nosso Senhor, mas você pode comungá-lo, né? Na sua boca, ele diz que quem não comunga, quem não come a sua carne e não bebe o seu sangue, não terá parte com ele. Então, veja a dificuldade das pessoas que não podem comungar, né? E a dificuldade das pessoas que podem, mas não comungam, nem se confessam, né? E a tristeza daqueles que não creem nisso.
Principalmente os católicos que lá estão na missa, mas não creem nisso. Que quando você comunga o corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está com você ali, junto. Inclusive, lhe dá em alimento para que você, comendo do corpo, bebendo do sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor, você tenha parte com Ele no céu. Porque quem não fizer isso não terá parte. Está na Bíblia, não inventei nada, não estou dizendo nenhuma novidade. Todo mundo aqui parece-me que é católico e batizado. Então, e quem não for já fique sabendo, mas está lá na Bíblia, eu não inventei nada. Aliás, se eu estivesse inventando, eu seria um embusteiro. Mas eu vou falar o que a igreja prega e o que está nos documentos. Né? Bom, mas por que é que a gente precisa da missa? Por que é que existe a missa? Né? Por que é que existe o sacrifício de Cristo? Por que é que Cristo morreu na cruz? Por que é que Cristo teve que se entregar, teve que morrer, né? Depois ressuscitar? Porque Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Jesus Cristo. Mas por que é que Deus teve que morrer e nós já sabemos, né? Vou dizer de novo, né? Mas nós já sabemos que foi para nos resgatar. Resgatar do quê? Então, Gênesis capítulo 3, no versículo 23, está assim: o Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado. E no versículo 24 tem: e expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante, para guardar o caminho da árvore da vida. Olhe que coisa mais pesada. O que é que há de pesado nisso? Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia infinita, na sua explosão de amor, cria. Né? Deus não precisava, porque Ele a si se basta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se bastam a si mesmos. É uma pessoa só, uma substância só, uma essência só. Colocando aqui que essência e substância são conceitos, não são conceitos materiais, são conceitos filosóficos. Essência e substância é a mesma coisa. Eles são da mesma essência, são da mesma substância. Mas entre si, na relação entre eles, nós dividimos em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles se bastam. Nós poderíamos fazer uma analogia com os seres humanos, né? E poderíamos dizer que Deus, na sua trindade, é uma família perfeita, não precisa de nada. É uma família perfeita. Né? Mas na sua divina bondade, Deus decide sozinho, sem ninguém coagir, na sua maior liberdade, Ele cria todo o universo e todas as coisas. Isso está em Gênesis 1 e 2. Né? E no fim da criação dele, Ele coloca o ser humano como o ápice da sua criação. Ele cria o ser humano, Ele nos cria. Com o ser humano, o que em Deus, eu costumo dizer que o que em Deus é um só, único. Deus fez dois, o homem e a mulher. Ele colocou metade das suas características, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ele colocou metade das suas características, ele coloca no homem, a outra metade, não é bem metade, né? É uma forma analógica da gente fazer. A gente não tem condições de explorar Deus no sentido amplo, no sentido absoluto da palavra, não é possível. Né? A gente entende um pouquinho só de Deus. Mas esse pouquinho que a gente entende, ele coloca, fazendo uma forma melhor de entender, ele coloca metade na mulher, metade no homem, aonde o homem e a mulher se complementam. E ao se complementarem, eles geram vida e geram nova vida, novas vidas. Ou seja, Deus dá a condição do homem e da mulher, que cada um na sua liberdade se unem no sacramento do matrimônio, né, e geram novas vidas. Mas quem é que gera vida? Senão o próprio Deus que cria. Né? Então, quando Deus faz isso, Ele chama o homem e a mulher, ou seja, chama o ser humano para ser co-criador com Ele. Né? Ser co-criador. Somos responsáveis, né,
pela obra de Deus. Os seres humanos são responsáveis, foram criados assim, para serem responsáveis pela obra de Deus. E quando se unirem, homem e mulher, no sacramento do matrimônio, gerar novas vidas, do jeito que Deus fez, gerando vidas, os seres humanos, gerando os animais, gerando as plantas, gerando todo esse universo que circula, que é harmônico, né? Do caos, Deus faz o cosmos pelo logos, né? Usando as palavras aí tiradas do grego, né? Então, quando Deus coloca essa ordem, faz tudo, esse ordenamento ele termina com o homem e a mulher. Veja, por que o ser humano precisa ser livre? O ser humano ele não pode ser escravo. Por que é que ele não pode ser? Quem for consagrado a Nossa Senhora, né, vai dizer assim, mas a gente não é consagrado, a Nossa Senhora não é escravo de Maria. Esta escravidão é uma escravidão de amor por liberdade. Eu sou livre o suficiente para dizer, eu quero ser escravo de Nossa Senhora e a tudo ela servir, né? Então é diferente. Mas o homem, o ser humano, ele não pode ser escravo de ninguém mais e nem de nada. Ele precisa ser livre. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez para sermos livres, né? E essa liberdade é para tudo. Quando o ser humano masculino com o feminino se unem, né, se unem no sacramento do matrimônio, eles têm que ser livres nas suas escolhas de se unir um ao outro no sacramento do matrimônio, né? E este sacramento do matrimônio vai gerar vidas como Deus. Então, cada um na sua liberdade resolve se unir para gerar novas vidas e assim povoar o céu, porque o sacramento do matrimônio, a geração de novas vidas, nada mais é do que a forma de povoar o céu de almas, né? E não só de almas, corpo e alma, como é o caso dos seres humanos, né? Então, o sacramento do matrimônio, talvez a gente fale um pouco lá na frente, tem tudo a ver com a missa, né? A missa é o encontro da noiva, que é a igreja, com o cordeiro, que é o Cristo, né? E aí, quando a gente estiver falando da comunhão, provavelmente eu mencione isso. Se eu não mencionar, vocês me perguntem, porque a ida até o Cristo, né, tem tudo a ver com o sacramento do matrimônio. A missa e o sacramento do matrimônio. Os sacramentos eles são interligados. Mas então, quando Deus cria isso, cria o ser humano, o que é que o ser humano faz? Uma das criaturas de Deus, talvez a mais bela criatura de Deus, né, é espiritual, a mais bela criatura espiritual, era um anjo, né? E esse anjo, de nome Lúcifer, o príncipe dos anjos. A gente fala assim anjos porque a gente tenta fazer analogia com os seres humanos, mas anjos são seres espirituais, né? A gente não pode, o anjo não tem um formato de um ser humano. Eles até recebem permissão para aparecer em determinadas ocasiões com um corpo, mas esse corpo ele não é material, ele não é como o nosso. É só uma representação para que ele possa aparecer e deixar algum recado, como apareceu a José em anjo, né, como apareceu a Maria para anunciar. Mas o anjo é um ser espiritual, ele não é visível, né? Mas aí, para anjos, vocês fazem o curso lá do Padre Paulo Ricardo e não no Gotas de Catequese, não é o nosso caso. Mas só para explicar isso. Então, Lúcifer, ele resolve querer ser mais do que Deus. E querendo ser mais do que Deus, por algum motivo, que podemos conversar em outro momento, e ele decide destruir a raça humana. Como? Corrompendo-a. E ele consegue, de certa forma, corromper Eva e corromper Adão, fazendo com que eles, na soberba de quererem ser mais do que Deus, eles comam do fruto proibido. E comendo do fruto proibido que a gente diz, porque Deus proibiu deles comerem naquele momento aquele fruto, né, que estava no centro do jardim, a árvore, o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque eles achavam que eram burros, e na verdade não era. O ser humano tinha dons que nós não temos mais. Nós só temos os dons naturais, e os seres humanos naquela época tinham os dons preternaturais e os sobrenaturais,
que nós podemos falar em um outro momento. E estes dons nós perdemos. Perdemos porque pecamos. Então Adão e Eva pecam por influência de Lúcifer, e aí Deus os expulsa do paraíso. E sendo expulsos do paraíso, Deus coloca anjos querubins para proteger não somente a entrada do jardim do Éden, como diz na Bíblia, mas também da árvore da vida, porque vocês devem lembrar que em Gênesis falam de duas árvores, né? A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida era a árvore que tinha o fruto que, se eles comessem, jamais morreriam, né? E jamais morrer no sentido de ficar no céu, né? Não é a morte que nós temos aqui. De certa forma, o ser humano iria morrer, né, como Nossa Senhora morre, mas vai assunta de corpo e alma para o céu, porque ela era imaculada, sem pecado, né? Foi gerada sem o pecado original e não pecou em sua vida inteira. Então o corpo dela foi glorificado imediatamente assim que ela fez, assim que ela morreu, né? Algumas pessoas chamam dormição de Nossa Senhora. Nossa Senhora dorme, mas na verdade Nossa Senhora morreu, né? Como todos os seres humanos iriam morrer, né? Mas não como a gente morre hoje, porque a gente hoje morre de doença, de acidentes, né? Seja com o que for, né? E por N problemas por causa do pecado original. Bom, mas tinha essa árvore da vida. Se Adão e Eva fossem lá e comessem da árvore da vida, eles jamais morreriam e ficariam no céu para sempre. Então Deus protege essa árvore para que eles não comam. Percebam que existia essa árvore no meio do jardim, né? E esta árvore no meio do jardim, ela vai aparecer de novo num outro jardim, né? Num jardim chamado Calvário, um monte que ficava perto do Jardim das Oliveiras, né? Esta outra árvore, né? Um madeiro, uma árvore, de lá vem um fruto, e esse fruto é o que dá a vida. E desta árvore, sim, agora nós precisamos comer. Nós precisamos comer do fruto da árvore da vida para que a gente possa ir para o céu. Que árvore é esta? A cruz, e o fruto é nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o que Deus fez no início, Deus não tem duas palavras. Se ele diz uma coisa, ele não pode... a gente diz assim, para Deus nada é impossível. Sim, tem impossíveis para Deus. É impossível Deus criar um outro Deus. É impossível. Porque se outro Deus existisse, 1, 2, 2, não seria Deus. Porque Deus não tem início nem fim. Como é que um criou o outro? Então, se um criar o outro Deus não teria início. Então, não é possível isso. Tendo um início, como nós temos um início, não temos mais fim. Nós somos eternos. Deus não é que ele não é Deus, a gente não pode dizer que Deus é eterno. Deus é infinito, ele não tem início nem fim, né? Nós somos eternos, porque nós temos um nascimento. Na hora que a gente foi gerado, não teremos mais fim, não morreremos mais, morreremos aqui, mas iremos ou para o céu ou para o inferno, e lá viveremos eternamente. Ou a morte eterna, que é o inferno, ou a vida eterna, que é o céu. Bom, mas desta árvore que estava no meio do jardim do Éden, cujo fruto não foi comido, porque o ser humano pecou, agora, para ser resgatado, para ir para o céu, já que as portas estavam fechadas, a gente precisa comer de um fruto que vem de uma árvore. Esta árvore chama-se cruz, e este fruto se chama Jesus Cristo, que está presente na hóstia consagrada e no vinho consagrado. Corpo, sangue, alma e divindade. Este é o fruto que a gente precisa comer para ir para a vida eterna, senão não iremos. Veja a importância da Eucaristia. E só existe Eucaristia, é o outro nome da missa, né? Eucaristia. Aliás, missa é outro nome da Eucaristia. O sacramento é o da Eucaristia. A missa é a Eucaristia. Sem a Eucaristia, não vamos para o céu.
Aqueles que não comem e não bebem o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem parte com ele. Então a gente precisa da Eucaristia e a gente precisa da missa. Daí, precisando da missa para comungar ou comer o fruto da árvore da vida, porque aquele fruto da árvore da vida do jardim do Éden não foi comido, ele foi protegido porque o ser humano pecou, nós precisamos comungar deste. É a mesma árvore, é o mesmo fruto. Percebam a ligação que tem do Gênesis com o Evangelho. Tudo está assim na Bíblia, tudo tem um paralelo. Tudo o que foi feito no Antigo Testamento se realiza no Novo. E o Novo é o reflexo, né, daquilo que vinha sendo trazido do Antigo Testamento. Bom, mas a leitura que eu fiz aqui foi a separação disto. O ser humano pecou e Deus o expulsa do paraíso. Vejam que Adão e Eva, né, eles, no capítulo 4, eles diz assim, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. Adão conheceu Eva. Conhecer na Bíblia, a palavra conhecer na Bíblia é uma palavra que reflete a intimidade. Neste caso aqui, a intimidade sexual. Vejam que Adão só conhece Eva depois que sai do Jardim do Éden. Ou seja, Adão e Eva só, vamos dizer assim, procriam, têm relacionamento sexual para procriarem depois que eles são expulsos. Ou seja, por isso que os filhos deles já recebem o pecado por herança. O pecado original é hereditário. Porque imaginemos, Adão e Eva já tinham filhos no Jardim do Éden. E Adão e Eva pecou, mas os filhos não pecaram. Então os filhos ficariam dentro do jardim e Adão e Eva sairiam. E aí a humanidade toda estaria perdida, menos aqueles que ficariam no Jardim do Éden. Não sei se me fiz entender. Mas por isso a gente tem a certeza que todos os seres humanos que nasceram depois de Adão e Eva foram os únicos criados sem o pecado original. Só muito depois veio a Virgem Maria. Então, os três únicos gerados sem o pecado original foram Adão, que foi o primeiro a ser criado, Eva, que foi retirada da costela de Adão, do lado de Adão. Eva foi criada sem o pecado original, porque Adão não tinha pecado original. E ele não tinha pecado ainda, porque quem peca primeiro é Eva. Eva foi retirada de Adão. Então, a Virgem Maria vem depois para resgatar e restaurar tudo isso. Então, mas nós vamos chegar lá. Bom, então, Adão e Eva, Adão conhece Eva, ou seja, tem intimidade sexual com Eva e geram filhos. Bom, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse, possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Veja, por isso que eu botei essa leitura aqui. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele, e o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Então vejam, Adão e Eva têm filhos, já foram expulsos do paraíso, tiveram filhos, Caim e Abel, e os dois foram prestar um culto a Deus. Que culto? Um culto de oblação. Quando a gente entrega, a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente entrega o pão e o vinho para serem consagrados, aquelas espécies de pão e vinho nós chamamos de oblatas. Aquela espécie que vai ser transubstanciada e vai ser elevada a Deus como sacrifício. Caim e Abel ofereceram oblatas. Um sacrifício de oblação. Para quê? Para expiar seus pecados. Caim ofereceu frutas, verduras
legumes, não sei, plantas, hortaliças, ofereceu em sacrifício. E Abel ofereceu animais do rebanho que ele criava, o primogênito, veja a prefiguração já do Cristo, do Cordeiro. Então ele oferece animais, um ser vivo também, como Caim, né? Os seres vivos, os vegetais também são seres vivos, mas Abel, ele ofereceu um sacrifício de sangue ao Senhor, né? E aquilo em expiação dos seus pecados. Parece um negócio macabro oferecer sangue, né, para expiação, mas a gente vai discutindo ao longo dessas lives para explicar o que é isto, né? E Caim não foi visto por Deus, porque a oferenda, vamos dizer assim, a oferta, né, a oferta de Abel foi gratificante ao Senhor, a de Caim não. Por N motivos, não vamos tratar isso aqui, né? E aí percebam que já nesta época, logo depois de Adão e Eva saírem do jardim, do Éden, né, Deus já recebe as ofertas de sacrifício para expiar os pecados daquelas pessoas que ofereciam o sacrifício de sangue. Mas vejam, no Salmo, Deus diz assim, os sacrifícios de sangue não me são agradáveis. Os sacrifícios de animais não me são agradáveis. Qual é o sacrifício agradável a Deus? O sacrifício de Jesus Cristo. O sangue derramado de Jesus Cristo foi o sacrifício que agradou a Deus. Puxa, Ademar, sua forma de dizer parece um negócio muito macabro. Quer dizer, Deus se agrada do sangue do próprio Filho. É por isso que é tão difícil ser cristão e é tão difícil ser católico. Porque é contraditório, parece contraditória a nossa fé, mas a nossa fé é a mais bela. A nossa fé é a que leva realmente à perfeita ordem. É aquela que leva à perfeita verdade, à perfeita sabedoria, que é o próprio Deus, né? É o Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, mas é contraditório na forma da gente exercer isso, porque aparentemente contraditório, porque o mundo prega o contrário, o mundo mostra o contrário. O mundo diz que você não se sacrifique, você precisa ser feliz. Você precisa estar a todo momento feliz, sorrindo. Você precisa ter tudo que você puder comprar, adquirir, tudo. E é contraditório com o cristianismo, é contraditório com o Cristo, é contraditório com Deus. Porque Deus, ele é agradável a Ele o desprendimento até da nossa vida terrestre. Foi assim que os mártires alcançaram a coroa eterna, a coroa da glória. Foi morrendo por Jesus Cristo. Não é uma morte, eu vou me matar por causa do nosso Senhor. Não, não é isso. Não. Isso aí é suicídio. O martírio não, é defender a fé de forma que, se a morte for a única solução, é ela que eu tenho que abraçar. Então nós temos que ser desprendidos disso. Bom, mas o sacrifício agradável a Deus, veja que o pecado do ser humano foi tão grave, que para resgatá-lo seria necessário o sangue do próprio Deus. O sangue do próprio Deus. Uma gota de sangue seria o suficiente, mas Jesus Cristo, por amor a nós, não se poupou em nada, em nenhum. Uma gota de sangue seria o suficiente, mas ele deu todas as gotas, o sangue inteiro, né, a ponto de suar, né, sangue, e não só isso, de quando ser perfurado no coração, sair sangue e água. Tem a questão teológica disso, mas é uma forma de entender que nem sangue tinha mais para jorrar, e jorra água, né? Então esta é a nossa fé. Deus, para resgatar o ser humano, né, teria que pagar o preço do pecado do ser humano. Para pagar este preço altíssimo, caríssimo, né, que o sacrifício de um animal não seria suficiente, o sacrifício de um ser humano, outro qualquer, não seria suficiente, Deus manda o seu próprio Filho para ele derramar o seu sangue, e este sim, um sangue precioso. E o sangue
este sangue precioso ser agradável a Deus para o resgate daqueles que Ele criou. Que Ele poderia esquecer e Ele não precisa de nós, simplesmente deixaria para lá, criaria um inferno particular para nós vivermos, que é o que merecemos pelos nossos pecados, e a gente ficaria lá por toda a eternidade. Deus não quis assim. Então, quando a gente toma o sangue de Cristo, come a sua carne, a gente está comendo o corpo, sangue, alma e divindade do bem mais precioso que existe, que é o Filho de Deus. O mesmo que se sacrificou por nós para expiar os nossos pecados e nos resgatar para Deus. Percebam que eu fiz a primeira leitura para mostrar, que o ser humano foi tirado do Jardim do Éden, foi separado da graça de Deus, foram fechadas as portas do Jardim do Éden, simbolizando o fechamento da porta do céu. O ser humano não teria mais como entrar. E nessa segunda leitura que eu fiz, eu abordo já os primeiros sacrifícios que são feitos, os primeiros ritos que são feitos, de forma a que aquelas pessoas que ali estavam expiarem seus pecados. Então é através de um sacrifício que se expia pecados, né? Bom, a gente avançou bastante hoje, a gente só tem 1 hora aqui e já faltam 5 minutos para as 10, agora 4, e a gente vai encerrar aqui por hoje. Convido vocês para na próxima quarta-feira a gente dar seguimento com a segunda live e nós vamos partir daqui. Nesta primeira live nós vimos que o sacrifício, a missa é um sacrifício, é o caminho do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo e sua morte na cruz. Um corpo quebrado, um sangue derramado, sangue separado do corpo. Perdão. Um sacrifício, alguém que morre, o próprio Cristo morre ali naquele momento em expiação dos nossos pecados. E nós comungamos desse corpo, sangue, alma e divindade para sermos resgatados por Ele mesmo, para o próprio Deus. E aí passamos a ver porque isto é a missa, né? Isto é a missa. Então nós passamos a ver por que é que a gente precisa da missa, por que é que a gente precisa comer desse corpo, beber desse sangue, por que é que Cristo morreu por nós. E nós vimos o pecado original, nessa primeira leitura, a expulsão do ser humano do paraíso. Depois, o ser humano se relaciona com Eva, gera novas vidas, e essas novas vidas percebem que eles erram em alguns momentos, precisam conversar com Deus e montam um ritual para expiação dos pecados. E este primeiro ritual seria o início do que seria a missa depois. Mas nós vamos ver na próximo encontro como as civilizações do mundo pensaram nos seus rituais e nos seus sacrifícios e todos erraram. Só Israel compreendeu o perfeito sacrifício. Aliás, mais perfeitamente só o cristianismo percebe qual é o sacrifício agradável a Deus e aquilo que Ele queria. Todo o restante é paganismo e pecado. Mas nós vamos ver isso depois. Por hoje eu agradeço a presença de vocês, dos que assistiram ao vivo. Vou tentar deixar gravada esta live, né, no IGTV. Depois eu vou botar no canal Gotas de Catequese no YouTube. Eu peço a vocês que ainda não se inscreveram lá no canal no YouTube, dê um pulinho lá, se inscrevam, porque eu estou precisando aumentar a minha quantidade de inscritos lá, para que as aulas, o que a gente vai colocando lá, seja acessado por mais pessoas, né? Que a gente consiga alcançar mais pessoas e evangelizar mais, né? E quem não for ainda inscrito aqui no Gotas de Catequese, se inscrevam aí. E podem mandar perguntas, podem botar perguntas lá no canal Gotas de Catequese no YouTube ou aqui mesmo. Vai aí no direct, manda a mensagem, ou vai nos stories quando eu abrir lá as perguntas e vocês vão fazendo e a gente vai comentando aqui nas lives. Vamos pedir a Nossa Senhora e a São José que nos proteja e guarde e nos encaminhe numa vivência melhor dos sacramentos e numa participação melhor da missa. Quarta-feira que vem eu vejo vocês para um segundo momento, para que a gente vá nessa introdução, sendo inserido no contexto da missa, para que a gente consiga ir vendo a missa parte por parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Salve Maria!